Bom, pessoal, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nossos bons propósitos de estudar. Hoje vamos falar sobre o passe espírita, qualidade ao aplicador do passe. Esse capítulo do estudo de mediunidade, estudo e prática pela Federação Espírita Brasileira é bastante interessante, porque fala sobre a educação moral daquele que será, segundo Emmanuel, segundo André Luiz, um missionário do auxílio magnético. Então vejam que oportunidade fabulosa. Através do exercício do passe, nós somos missionários, como se fizéssemos um intercâmbio, e realmente o faremos, entre a espiritualidade e aquele nosso irmão que muitas vezes está em desalinho emocional ou até mesmo físico e precisa dessa bênção divina, que é uma oportunidade concedida pela misericórdia divina para essa revigoração energética, para realinhar os ânimos. E é interessante porque nesse serviço nós vamos ver como é imperativo, como é necessário a qualidade daquilo que pensamos e daquilo que fazemos. Porque um passista é um passista não apenas dentro do centro espírita, mas 24 horas por dia. E aquilo que nós fazemos durante o nosso dia, em termos dos nossos pensamentos, como nós revitalizamos nossos centros energéticos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós sentimos, do que nós nos alimentamos, como nós canalizamos a nossa energia sexual, tudo isso é levado em consideração e tem relação com o serviço do passe. E para começar, na obra Cristianismo e Espiritismo, por Leon Denis, no capítulo 10º, A Nova Revelação à Doutrina dos Espíritos, ele faz uma reflexão que está coadunada com o que Allan Kardec diz em O Evangelho segundo o Espiritismo. A rogativa que ele faz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Leon Denis fala assim: o estudo mais necessário para nós é o de nós mesmos. O que antes de tudo nos importa saber é o que somos. Hoje, o conhecimento da natureza íntima do homem se destaca tão perfeitamente das comunicações ditadas pelos espíritos, como da observação direta dos fenômenos do espiritismo e do sonambulismo. Todas as vezes que nós nos debruçamos na literatura espírita, na verdade, o que nós estamos procurando é nos voltar para dentro. É reflexionar naquelas mensagens sobre a realidade espiritual dos seres espirituais que nós somos. Então é necessário que nós possamos perceber as nossas dimensões corporal e espiritual. Perceber que nós somos esse organismo interligado das dimensões física, perispiritual, espiritual. Então, tudo o que nós fazemos reverbera. O nosso corpo tem reverberações no ser espiritual que nós somos e mais. O ser espiritual que nós somos é quem designa aquilo que vai ser reverberado no nosso corpo. Então é necessário que nós possamos nos ver em unidade para que nós possamos nos reconhecer, estudar as nossas tendências e trabalhar para esse esforço de burilamento moral. Então veja que esse esforço de burilamento moral é uma missão que é nossa, individual, e para um passista é uma missão ainda mais imperativa. André Luiz, na obra Missionários da Luz, ele vai dizer que para o passista, para esse missionário do auxílio magnético, não basta a boa vontade. Isso não significa que a boa vontade não é importante. É necessária, mas não é suficiente. É necessário o estudo. Não que Deus faça predileção de pessoas e que um passista seja um ser abençoado por Deus para ter aquela missão diferenciada. Mas é necessário o esforço íntimo, esse trabalho de sempre se investigar, se analisar, se estudar e se reconhecer. E esse estudo também passa pelo estudo de quem somos energeticamente, porque nós precisamos nos apoderar desses centros energéticos para que possamos ser instrumentos eficientes dessa energia que vai ser
transmitida além de nós. E quando nós damos o passe, o que nós queremos fazer é manipular essas energias nos centros vitais da pessoa para poder reorganizar esse fluxo energético. Observe que nós estamos falando, e no Espiritismo é bem isso, nós estamos falando de algo invisível aos olhos. E que, como a fé é importante nesse sentido, porque é necessário que nós creiamos sem que necessariamente possamos ver. A menos as pessoas que têm a mediunidade ostensiva e conseguem perceber esse fluxo magnético. Mas tudo o que nós estamos falando é de pensamento, são de ações, são coisas, portanto, intangíveis, né? E na execução do serviço dos passes, tem uma obra, que é esse livro que nós falamos, Missionários da Luz, no capítulo 19, quando André Luiz vai falar dos passes especificamente, ele fala: na execução do serviço de passes magnéticos, não basta boa vontade, que dissemos. Os trabalhadores precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. A uma primeira vista, parece que vai na contramão do que dissemos. Então são pessoas predestinadas a isso? Em verdade, essas qualidades de ordem superior são conquistas do espírito, que são possíveis de qualquer um de nós alcançar. Lembremos que nesse esforço de burilamento, nessa depuração do espírito, foi através do trabalho, de existências de renúncia, de diversas formas. Renúncia em você sentar para conversar com uma pessoa que é intolerante, que é agressiva, que é intransigente. Renúncia ao seu orgulho de manter algo em sua única posse e dividir, compartilhar com os outros, né? Então, essas conquistas do espírito vão condecorando e especializando a pessoa para esse serviço de passe. É necessário manter um padrão superior de elevação mental, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Então veja que o serviço do passe é uma missão bendita, possível de cada um de nós exercitar. E é interessante isso de manter um padrão superior de elevação mental, porque não significa exatamente que sejamos anjos, né? Que a gente precise se manter o tempo inteiro em oração, presos num monastério, dedicados só à vida espiritual. Esse padrão de elevação mental deve ser alcançado com naturalidade. Estamos no mundo, precisamos nos relacionar com as pessoas. Então nós precisamos viver as coisas do mundo, experienciar com os nossos convivas de uma forma tranquila e tendo sempre em mente que somos os seres espirituais. Então é como se nós santificássemos cada pequeno ato do nosso cotidiano. É como se, é um exercício parecido como se nós víssemos Jesus em todos os nossos semelhantes. E em cada ato nos perguntássemos: como agiria Jesus se no meu lugar estivesse nesse exato momento? Então isso é a gente manter esse padrão superior de elevação mental. Não é necessário que a gente pense com fanatismo em relação a essa assertiva. E aí esse serviço de passe é justamente essa transmissão de energia através dos centros vitais. E o que definiria essa qualidade da nossa energia? A elevação moral. O esforço que nós temos em vencer as nossas más inclinações. Não é necessário ser um anjo necessariamente para dar um passe bom, mas é necessário que você sempre mantenha aquela postura de alguém que se esforça por manter esse padrão elevado. Mas, sobretudo, no momento do passe, é importante cuidar do que pensamos, porque o que pensamos vai nos afinar com a espiritualidade superior. Por isso que manter-se em oração é uma prática muito recorrente, porque no momento em que nós nos mantemos em oração, nós elevamos os nossos pensamentos à espiritualidade superior e nos tornamos, mesmo que sejamos instrumentos imperfeitos, mais suscetíveis de sermos bem influenciados. Então isso é muito importante. E o passe, ele tem essa função de transmitir essa asepsia psíquica, esse reequilíbrio energético, essa revitalização. Mas o passe não é um passe de mágica. Então é lógico que a qualidade moral daquele que dá o passe é importante, que o outro se colocar numa postura receptiva também é importante,
Mas tenhamos sempre em mente que o benefício é dado pelo alto. Não é privilégio nosso dar um bom passe. O nosso contributo é importante, mas nós somos sempre e sempre seremos instrumentos da divindade. O mérito sempre será do Cristo, dos espíritos bons que nos auxiliam, da espiritualidade que nos assiste. E existe uma questão que nós não temos influência, que nós não podemos tratar. Nós temos influência sobre o nosso melhoramento, sobre a capacidade de trabalhar e de nos melhorar. Temos a influência sobre o pensamento que nós temos, as nossas ações, mas existe uma parte que é daquele que vai receber. E aquele que vai receber também precisa desse esforço de trabalho. Também precisa se esforçar no seu dia a dia para praticar o bem, para manter esse padrão de elevação superior dos pensamentos. Porque o passe é uma cura, é como se fosse um benefício a mais. Como se fosse um medicamento, por exemplo, que se usa no momento da crise. Para que a crise seja controlada, falando da medicina física mesmo, né? Para que a crise seja controlada naquele momento e a pessoa saia da crise e possa se recompor aos poucos. Então, é necessária essa receptividade do beneficiário e o trabalho por parte dele. E tem um aspecto que nenhum dos dois pode mudar, ou não pode mudar de uma forma aguda, que é a expiação. Às vezes a pessoa passa por um drama de obsessão ou um outro drama qualquer, que vai o arrastar a vida inteira e que a prova é justamente essa, dele se manter resignado, resoluto, ter paciência, tolerância para passar por aquilo dali de uma forma edificante, né? É um sacrifício que ele vai ter que passar e ele vai ter benefícios e terapêuticas para o auxiliar nesse processo. O passe, a leitura edificante, a vivência com pessoas que vão o estimular, a conexão que ele vai ter com a espiritualidade superior que vão o encorajar, mas é uma prova pela qual ele tem que passar. E em especial, e o que essa literatura da Federação Espírita nos mostra, são nas mediúnicas. O passe é um recurso extremamente importante. É um recurso muitas vezes decisivo. Na obra Desobsessão, de Valdo Vieira, no capítulo 52, quando ele fala dos passes nas mediúnicas, ele vai dizer assim: semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes. Veja, muitas vezes numa mediúnica, as pessoas que não estão envolvidas diretamente naquele serviço de passe e de desobsessão contribuem com o seu fluido. Os seus pensamentos, cada pessoa, falamos disso numa das primeiras aulas, cada um de nós funciona como antenas. E se nós sintonizamos os nossos pensamentos com a espiritualidade superior, nós favorecemos, criamos um circuito de força, um circuito magnético mesmo, magnético espiritual, que faz com que a espiritualidade se use daquela energia benfeitora para o auxílio magnético. Quando nós estamos em oração, por exemplo, né, após a doutrinária aqui, por exemplo, nessa casa, que as pessoas permanecem em oração e que há o recurso magnético do passe, manter-se em oração é um recurso, é um substrato que a espiritualidade utiliza para o recurso do passe. E numa mediúnica isso é ainda mais pronunciado. E aí ele vai dizer que através desses instrumentos do auxílio magnético, não são necessários ruídos desnecessários, coreografias específicas para dar o passe. O passe é uma transmissão fluídica. Quanto mais espontaneamente for dado, melhores os seus efeitos. E existe, logicamente, algumas técnicas específicas de dispersão, de um passe mais intenso, né, para reorganizar os centros vitais. Mas, a rigor, o passe é esse movimento em que nós nos colocamos como instrumento dessa transmissão de fluidos magnéticos e espirituais, né? Basta uma imposição de mãos, algo bem simples. Então todos nós, em verdade, podemos funcionar como esses instrumentos do auxílio magnético. E esse fluido pode tanto estruturar quanto desestruturar o outro. Não nos esqueçamos de que Jesus disse que nós somos deuses
Isso é a mais pura verdade. E à medida que nós, seres espirituais, que vamos nos depurando, vamos ganhando virtudes morais, nós podemos influenciar, agir sobre o fluido universal de uma forma cada vez mais contundente. Então, o serviço do passe também é uma grande responsabilidade. Por isso, a importância de trabalharmos, né, e de nos dedicarmos para uma transmissão cada vez mais salutar. E aí, nessa obra da Federação Espírita, ele vai definir alguns tipos, como se dividem esses fluidos magnéticos. Então ele vai dizer que existe um magnetismo humano que é intrínseco do nosso corpo físico, do nosso próprio fluido vital. Quando nós damos um passe, nós utilizamos parte desse fluido, que nós recompomos diariamente através da nossa alimentação, né? E que vai se desgastando com o tempo, né? À medida que nós vamos avançando na nossa encarnação. Existe uma característica do magnetismo espiritual, que está relacionado com o espírito que nós somos, com o ser espiritual que nós somos, com o nosso patrimônio moral, que também influencia nessa transmissão magnética. E existe um magnetismo que ele chama de misto, semi-espiritual, que se mistura com a nossa contribuição espiritual, de nós como somos seres espirituais, e da interferência ou do intercâmbio mediúnico da espiritualidade que age por nós para esse benefício magnético. Isso está no livro A Gênese, capítulo 16, quando ele vai falar dos fluidos. Então, esse mecanismo de transmissão, recepção fluídica, ele funciona de encarnado para encarnado. Inclusive, no Livro dos Espíritos, na questão 70, há um comentário de Allan Kardec com respeito a isso. Não sei se todos sabem, mas nós podemos funcionar como prolongadores, lógico, guardadas o devido planejamento por parte da espiritualidade, mas nós podemos contribuir para prolongar a vida de um semelhante que esteja em vias de extinguir-se a sua vida, com essa doação de fluido vital. É lógico que isso é a nossa intenção, nosso contributo, mas existe um planejamento, né, de desencarnação previsto. Mas essa transmissão de fluido vital, ela é tão importante e tão poderosa que ela pode, por exemplo, ter essa contribuição. Existem os fluidos espirituais que agem do perispírito nosso para aquele que vai receber o passe e que funciona com esse processo de cura e esse mecanismo de transmissão em que nós funcionamos como intercâmbio. Na obra Entre a Terra e o Céu, quando André Luiz, no capítulo 20, vai falar sobre conflitos da alma, ele começa a dizer, a definir como é essa divisão entre centros vitais e plexos nervosos. Os plexos nervosos, eles são ramificações de nervos físicas do corpo físico. E os centros vitais são esses centros de força que estão no nosso perispírito. Existe a maioria, né, dos escritores espíritas, da literatura espírita, diz que não recomenda que nós falemos de centros vitais e atribuamos aos chakras, porque os chakras têm uma concepção um pouco diferenciada, né? Daquela roda que também tem a ver com centros vitais, centros de força, mas as nossas considerações aqui serão específicas da doutrina espírita. Então, nessa obra Entre a Terra e o Céu, André Luiz vai dizer assim, que o nosso corpo ele está intimamente regido por esses 7 centros de força que nós vamos estudar, que se conjugam com essas ramificações dos plexos. Veja que interessante. Existe uma ligação indissociável entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico, que é imantado, como nós vamos ver mais para frente, pelo duplo etérico, que funciona como um verdadeiro campo magnético que imanta o perispírito ao corpo físico. Cada pequeníssima célula do nosso corpo físico tem uma correspondente célula psicossomática em nosso corpo perispiritual e estão ligados fluidicamente, célula a célula.
Então ele vai dizer que esses centros vitais estão enraizados, né, ligados indissociavelmente com esses plexos nervosos do corpo físico. E eles vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, funcionando como um intenso circuito eletromagnético. A mente aqui compreendamos como o espírito que designa para a nossa estrutura física do nosso sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e determina como o nosso corpo vai ficar ordenado, né? Nós espíritas acreditamos que tudo está sob o governo do espírito. É interessante que ainda ontem eu estava numa aula de bioquímica na faculdade e foi engraçado que eu perguntei assim, professor, muito cientificista, né? Ele estava falando de hormônios e de como o corpo se autorregulava. Aí eu perguntei assim, professor, que interessante, porque o senhor diz que essas pequenas células, né, elas têm uma capacidade, como se fossem pequenos seres inteligentes, de se autorregular, de se automultiplicar, de se autorreproduzir, e os hormônios funcionam regulando tudo isso ao comando da mente. Como é efetivamente que essas células têm essa inteligência? Aí ele explicando, vejam como é engraçada a visão da ciência, que na visão da ciência as células têm mecanismos automáticos que pela evolução elas foram se ajustando a trabalhar daquela forma, e que a evolução é assim, existe uma evolução que é como se fosse um gatilho, que ela começa o seu processo, em um determinado momento aquela evolução não serve mais e ela volta ela age num mecanismo automático e depois aquela evolução reclode novamente. Veja que falta alguma coisa, que mesmo nesse funcionamento celular tão automático, é necessário um governo de um ser inteligente, de uma razão, de um princípio que governe aquilo com uma razão de ser maior. Porque é impossível que o organismo humano funcionasse de uma forma tão equilibrada, tão perfeita, não fosse a existência desse ser espiritual. Para nós espíritas isso é muito claro, mas a ciência ainda não consegue efetivamente responder, né, esse tipo de questionamento. Então, voltando para os centros de força, eles estão descritos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Então ele fala aqui, no topo de nossa cabeça existe esse primeiro centro vital, que é o centro coronário. Está na região central do cérebro. Ele assimila esses estímulos do plano superior e orienta a estabilidade do governo orgânico. Então, quando nós dissemos que o nosso corpo ele está sob o governo da mente, estamos nos referindo a esse primeiro centro de força coronário. Temos ainda na cabeça um centro cerebral, que governa todo o sistema neural, central e periférico, e que está relacionado com essa produção hormonal, com essa liberação de hormônios pelas glândulas endócrinas, que governam toda a atividade do nosso corpo. Centro cerebral. Em algumas literaturas ele está exatamente no centro do cérebro. Seria nessa parte central da cabeça. Não, ele está abaixo do centro coronário. O coronário é como se fosse em cima. É como se fosse o centro do ser espiritual. Ele é o canal de comunicação direta com a espiritualidade superior que reabastece todos os outros centros. É o principal. Descendo mais abaixo do centro cerebral, temos o centro laríngeo, que controla os processos de fala e de respiração. Observe que esses centros, se eles não estão relacionados com funções vitais do nosso corpo, são funções extremamente importantes. Por exemplo, pode falar. Esse frontal seria o frontal ou cerebral. Contou como um, então? Isso, tem o coronário, frontal ou cerebral, e o terceiro é o laríngeo. Então observe que nesse caso, por exemplo, do laríngeo, ele está relacionado com uma função vital que está relacionada com a respiração, mas também a fala. Veja a importância daquilo que pensamos, daquilo que falamos, porque todos esses centros, eles manipulam essas forças que vêm dessa intercomunicação com a espiritualidade.
Mais abaixo do centro laríngeo temos o centro cardíaco, que sustenta esses serviços de emoção e de equilíbrio. Abaixo do centro cardíaco, na literatura seria aqui nesse lado esquerdo, temos o centro esplênico, que está relacionado com a função do baço e é relacionado com todas as funções hemáticas, as funções do sangue. E abaixo do centro esplênico, o centro gástrico, que atua sobre a digestão e absorção dos elementos. E o sétimo é o centro genésico, que é o santuário do sexo, que atua não apenas como nós exercemos a função de co-criadores com a divindade, através da reprodução, né, da formação, da modelagem de corpos físicos, mas o sexo, a força genésica é uma força de energia criadora, né? Emmanuel vai falar isso na obra dele de Vida e Sexo. Então é um manancial de energia que é canalizado para a energia criativa, para o desenvolvimento cognitivo, intelectual, e para todos esses serviços que nós podemos utilizar em existências redentoras e missionárias. Então, por exemplo, pessoas que optam por não exercer a sua função sexual com fins reprodutivos ou outro, podem canalizar suas energias para outros fins. É o caso do celibato por abnegação. Por exemplo, no caso de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, que essa energia é conduzida, canalizada para outros fins. Então, observe que no momento em que nós conhecemos esses centros de força, nós nos apoderamos de como a nossa energia espiritual e magnética é dividida e é revigorada e como que nós podemos atuar na transmissão desse fluxo magnético para reorganizar e revitalizar o outro, que está necessitado daquele que procura o serviço do passe. E esse centro de força, como dissemos, está relacionado, está ligado de forma indissociável com os plexos nervosos no corpo físico. Então, os plexos nervosos são o cervical, que abrange não apenas a parte da coluna cervical, mas relacionado com toda a inervação da cabeça, do pescoço inteiro e dos ombros. O braquial, que é essa região que abrange o peitoral, que se ramifica para os membros superiores. O lombar, que irriga o que nós chamamos de core, né? Que é toda a parte do tronco, né? De costas, virilha e abdômen, e que se irradia para os membros inferiores. E abaixo do lombar, nós temos a região do sacro, que abrange a pelve ou bacia, né? Órgãos sexuais, coxa e perna. E em algumas literaturas, ele chama esse plexo nervoso do sacro como lombo sacral, por causa dessa ligação com o plexo lombar. Nessa obra da Federação Espírita, ele diz assim: os centros vitais do perispírito, que são esses centros de energia, se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos. Assim, um plexo nervoso está, obviamente, relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Então, o nosso corpo físico, ele recebe essas reverberações das energias através da condução desses plexos nervosos, pegando energias de vários centros vitais para a realização das funções orgânicas. Tudo bem até aí? Pronto. E então, o que a gente vê? A gente vê que o corpo físico, ele é uma manifestação e uma reverberação do que ocorre nas nossas dimensões espiritual e mental. E os pensamentos conseguem agir na matéria, tanto em relação à aglomeração, como em relação à dispersão, à dissociação. Então, o que pensamos tem uma relação muito direta com essa vibração. E essa imantação se dá através do duplo etérico. Quando Allan Kardec vai falar em O Livro dos Espíritos, do perispírito, ele fala na questão 93. Ele pergunta à espiritualidade superior como que o perispírito pode ser definido. E a espiritualidade vai dizer que o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os nossos olhos, mas ainda muito densa. E é o próprio Allan Kardec que vai chamar essa substância de perispírito. Ele diz, analítico e investigador como era, ele diz assim: se um fruto
O caroço desse fruto é cercado de um corpo carnudo, que chamamos, podemos dizer que o espírito é cercado de um envoltório fluídico, chamado de perispírito. E é Allan Kardec quem diz, quem emprega esse nome. Então o perispírito funciona como modelo organizador biológico. Todas as nossas funções, os nossos organismos, os nossos órgãos, sistemas que vão dar origem ao corpo físico foram modelados primeiro no perispírito. E é por isso que na obra, ai meu Deus, será que eu vou me lembrar? Se eu não me engano é Missionários da Luz. Quando André Luiz vai visitar o planejamento da reencarnação, ele vê aquelas pessoas passando com verdadeiros pergaminhos debaixo do braço. E o seu benfeitor espiritual vai dizer que aquilo dali é o planejamento das funções orgânicas, que vão ser modelados no perispírito, para dar origem aos corpos físicos conforme aquele projeto. André Luiz vai chamar esse conjunto de perispírito imantado ao corpo, esse duplo etérico, de biossoma. Tem uma obra de Zalmino Zimmermann, e eu queria fazer um adendo a Zalmino Zimmermann. Ele desencarnou em 2015. Ele foi um espírita muito atuante. Graças a ele, nós temos obras muito valiosas. Uma obra, inclusive, intitulada Perispírito, que é um compêndio de mais de 400 páginas, um estudo rebuscado do perispírito, que é utilizado em muitos estudos aprofundados sobre o tema. Ele foi magistrado aqui, criador da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, presidente durante muitos anos dessa associação, e trouxe contribuições valiosas. E nessa obra dele, Perispírito, no capítulo 13º, quando ele vai falar de perispírito e enfermidade, ele diz assim: contingentes de energia vital são canalizados e aglutinados em uma nova estrutura que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade, necessário durante a vida física à reposição de energias gastas ou perdidas. É o duplo etérico. Então o duplo etérico é esse grande campo magnético responsável por imantar o perispírito ao corpo físico e que faz esse intermédio da força e da energia dos nossos centros vitais, que alimenta mais diretamente o corpo. É um grande intermediário. Então esse campo vital, ele é uma fonte de energia mais direta à sustentação da vida física. No livro Nos Domínios da Mediunidade, por André Luiz, quando ele vai falar no capítulo 11, em Desdobramento e Serviço, ele vai dizer: a princípio, seu perispírito estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo da carne. Esses eflúvios vitais provenientes desse duplo etérico. Então veja, o nosso pensamento, as nossas ações, a nossa demanda de energia, ela é responsável pelo tipo de energia e por essa canalização para o nosso duplo etérico, como o sistema de distribuição de energia do Brasil. É necessário que haja uma demanda para que aquela energia chegue através dos nossos lares, para que sejam produzidas nas usinas mais ou menos energia, em horários específicos, quando essa demanda é superior. Assim acontece com o nosso corpo. Nos momentos em que temos maior necessidade de energia, maior demanda, esse duplo etérico é responsável por reorganizar essas funções. Então veja como é importante que nós tenhamos concentração, que nós tenhamos dedicação ao que realmente vale a pena. Porque quando nós nos consumimos em preocupações descabidas, em coisas que poderíamos evitar, e da mesma forma, quando nós canalizamos a nossa energia para esforços edificantes, para o estudo, para praticar o bem, a forma como nós canalizamos energia muda. Um trabalho em prol do bem, temos vivência prática que comprova isso. Um trabalho em prol do bem, por exemplo, quando acordamos ainda muito cedo, nas primeiras horas da manhã, para ajudar pessoas na rua, para distribuição, para o serviço voluntário, distribuição de comida ou outro. É um trabalho que nos cansa menos. Um trabalho como esse, em que estamos aqui estudando, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, é um trabalho que nos retroalimenta de energias positivas. É diferente de um trabalho desgastante,
em que temos preocupações, que precisamos utilizar a nossa energia de uma forma mais desgastante. Então, o que André Luiz vai dizer nessa obra é que essas emanações neuropsíquicas são responsáveis por nos reabastecer de energia, são responsáveis por prolongar a nossa vida, são responsáveis para que nós sejamos auxiliares do serviço magnético de uma forma mais eficiente, de uma forma mais benfeitora. Então é importante que a gente possa refletir sobre isso, sobre essa nossa responsabilidade. E aí, seguindo mais nesse item, nós temos o perispírito como essa fonte, esse repositório dos nossos centros vitais. Quando Allan Kardec, na questão 257, vai fazer um ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, ele vai dizer que o perispírito é esse laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente, do fluido universal. Veja, o perispírito ele é feito conforme um substrato retirado do próprio ambiente, forma esse modelo organizador biológico que dá a nossa sustentação à vida. Então, ele é uma energia, ou melhor, ele é uma matéria menos densa, mais fluídica, que tem propriedades específicas. Tem propriedades elétricas, propriedades magnéticas e é, portanto, uma matéria mais quintessenciada. Então, eu trouxe algumas propriedades, poucas, do perispírito, tem diversas, mas trouxe algumas propriedades para que a gente possa refletir e entender que ferramenta preciosa de energia nós temos em nós. Uma dessas propriedades é a plasticidade. É a capacidade que o perispírito tem de moldar-se. Essa plasticidade, ela é tão importante que sem ela seria difícil, por exemplo, a reencarnação. Graças à plasticidade, o perispírito tem essa capacidade de retratibilidade e de moldar-se, né, em uma feição de corpos diminuta para, aos poucos, ir se apoderando desse organismo que vai se desenvolvendo. E uma outra consequência direta dessa plasticidade é o fenômeno ideoplástico. Nós falamos tanto da necessidade de ter bons pensamentos, mas é importante a gente refletir sobre essa importância real. Na obra Evolução em Dois Mundos, por André Luiz, no capítulo 15º, quando ele vai falar sobre vampirismo espiritual, ele vai discutir isso. Ele vai dizer assim: inúmeros infelizes, auto-hipnotizados por imagens infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística. Quantas vezes, quando nós estamos presos num sentimento de culpa ou de remorso, às vezes por besteira, algo que deveríamos ter dito a alguém que não dissemos, ou o contrário, um momento que nós deveríamos ter nos calado, em que respondemos à ofensa ou à afronta, né? Devolvemos na mesma moeda e que nos arrependemos. Quantas vezes isso não gera dramas de auto-obsessão, em que nós ficamos com aquilo dali martelando com a nossa cabeça e não conseguimos nos livrar. Nesse momento, o recurso do passe, de uma reflexão numa literatura edificante, da oração, é imprescindível. Pode nos desfazer disso. E é tão importante que a gente se desfaça disso, que é o que ele vai dizer. Essa fixação numa monoideia, sempre, repetidamente, pode causar deformações perispirituais, causar problemas que nós precisaremos espiar para poder nos livrar dele. E ele vai continuar dizendo: essa fixação monoideística acusa enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, assemelhando-se a ovoides. É lógico que, embora o pensamento tenha todo esse poder, quando nós falamos de dramas mais críticos, como essa deformação perispiritual e os ovoides, estamos falando de ações. Ações que foram praticadas, muitas vezes crimes. A literatura de André Luiz é rica em descrever esses crimes, como por exemplo o aborto, em que essas deformações ficam gravadas no perispírito
e que é necessário retratar-se com a lei através das múltiplas reencarnações para poder aquele perispírito ficar sadio novamente, né? Retomar as características plásticas do início. Então, essa capacidade, essa propriedade do perispírito, ela é muito boa, porque quando nós manipulamos essas energias, nós contribuímos para uma formação mais bela. Quando nós... Pode falar. Eu não entendi muito bem os ovoides. Pronto. Esses ovoides, ele vai citar, principalmente nessa obra Evolução em Dois Mundos, ele vai atribuir principalmente a fenômenos de obsessão muito críticos, né? Em que a pessoa ela fica numa fixação monoideística muito grande. Muitas vezes existem atos perpetrados em crimes que vão deformando o corpo perispiritual, e é como se ele tomasse o aspecto de um grande ovo, como se fosse um casulo. É como se a pessoa se enclausurasse dentro de si em tormentos desses dramas de obsessão, em sentimentos de culpa, de autoflagelo, e que voltasse como se numa posição embrionária. Então, o ovoide é essa deformação perispirística que tem um formato similar a de um ovo mesmo. Quando desencarna, continua assim. Porque o perispírito vai, né? Persegue. Então, essa deformação persegue os seres desencarnados. Ele está falando especificamente de um ser desencarnado aqui, quando ele se refere a esses ovoides. Tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, em que ele também vai citar isso. Ele diz que esse problema de você fixar-se monoideisticamente com uma ideia tão grave, que existem espíritos que desencarnam e que aquelas emanações do pensamento vão formando espécies de teias de aranha, formando uma espécie de casulo, e que para quebrantar aquilo é necessária muita intervenção magnética no além-túmulo. Estamos falando de intervenção magnética para espíritos desencarnados, para que aos poucos essa deformação seja desfeita. Mas essa deformação perispirística, embora o perispírito tenha essa propriedade plástica, não é tão fácil. Não é algo em que eu me devotar em oração, em pensamentos positivos, desejar um processo de cura, faça com que esse perispírito volte numa conformação normal. É necessário espiar. É necessário agora um trabalho mais perseverante. Entende? O ovoide pode estar instalado ligado com o perispírito, causando uma espécie de obsessão mais pesada. Os fenômenos de obsessão, os fenômenos de obsessão mais críticos, eles podem provocar essas deformações perispirísticas, mas vamos desmistificar a obsessão. Tenhamos em mente que uma obsessão é uma relação magnética e espiritual de duas pessoas que se sintonizam. Então, vamos desmistificar para não pensar em algo como um verdugo e um coitado que é subjugado porque foi uma presa desse algoz, né? A obsessão existe porque há um intercâmbio de forças e alguém deu espaço para esse intercâmbio. Como através da oração nós damos espaço ao intercâmbio das energias benfeitoras, né, da espiritualidade que nos assiste, também ocorre nos fenômenos de obsessão. Então não é algo que é uma subjugação porque nós somos desprovidos da sorte. É uma coisa que buscamos em algum momento, tenha sido nessa vida ou em outras, né? Na verdade, eu não ia nem falar muito disso. Eu queria tirar uma dúvida em relação, você falou do aborto, certo? Sim. Essa questão da marca do perispírito, o aborto, entende-se que alguém praticou, né? Que você não foi responsável pelaquela tomada de decisão, aquele ser que está ali chegando. O aborto espontâneo. Você está falando, eu digo do aborto praticado mesmo. Uma gestante vai lá e aborta. Entendeu? Essa marca no perispírito desse embrião, ele também vai passar por tudo isso, ou na próxima encarnação ele pode vir. Vamos lá.
Na obra Nosso Lar, por André Luiz, ele tem um capítulo, quando ele vai falar da vampirismo, alguma coisa assim, que ele vai dar um exemplo emblemático com relação a isso. Eu acredito que você esteja falando do próprio feto que foi abortado. Não é essa a marca. A marca ocorre nos espíritos que foram responsáveis pelo crime. No caso, a mãe que carregava o embrião e a própria pessoa que fez o aborto. É lógico que existe uma frustração, existia um planejamento encarnatório daquele espírito que esperava ter aquela vivência, e aquilo dali pode ser o começo para um sentimento de rancor e de ódio que pode gerar um drama de obsessão. Mas não necessariamente isso vai ter uma reverberação no perispírito, né? Então o que a gente está falando aqui são dos autores, não das vítimas, digamos assim. Alguém ia falar alguma coisa? Só ia dizer assim que nesses casos dos avós, eles estão muito implicados naquelas pessoas que estão nos hospícios, nos loucos, assim, que nem sempre é loucura fisiológica, mas né, que vem... Exato. Nessa obra Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno vai falar muito disso, que bom seria que os médicos da Terra tivessem essa noção espiritual e desmistificassem aquilo que é eclosão da mediunidade, não é loucura. E que bom que aqueles que têm essa visão espiritualista, mas ainda são fanáticos, que acham que qualquer loucura é eclosão da mediunidade, tivesse essa noção da medicina e buscassem os hospitais psiquiátricos. Nessa obra em que ele vai citar esses ovoides é justamente o sanatório. Sanatórios tem uma outra propriedade também que eu achei muito interessante, que é a penetrabilidade. Então, todos os corpos, até a madeira densa, a cadeira nos quais estamos sentados, essa mesa, no fundo, em dimensão microscópica, ela é porosa. Ela é formada de espaços vazios. São átomos, né, que tem um núcleo, que até bem pouco tempo atrás acreditávamos que era um núcleo denso, maciço, e que hoje sabemos que existem diversas partículas subatômicas. Então, toda essa matéria, mesmo a mais densa que conhecemos, na verdade é uma matéria que é uma forma de energia mais ou menos condensada. Quimicamente, na nossa parte física da Terra, nós sabemos que quando, por exemplo, aquecemos uma determinada substância, ela tem essa capacidade de se dilatar e de se expandir. E em relação ao perispírito, pelo fato dessa propriedade dele, da penetrabilidade, ele na verdade ele tem uma componente ondulatória. Ele é formado de uma matéria mais vaporosa aos nossos olhos, como Allan Kardec conceituou no início, e ele tem uma componente ondulatória, ele tem uma vibração. E é essa vibração, como um campo magnético, que tem essa capacidade de se imantar através do duplo etérico ao nosso corpo físico e de permanecer nessa ligação fluídica durante toda a nossa existência. Então, como ele vibra, ele tem essa capacidade, essa propriedade de acoplar-se mais facilmente ao corpo. E é também por isso que nós, quando despojados do envoltório físico, do envoltório carnal, temos essa capacidade de passar por obstáculos físicos, por termos uma componente ondulatória e menos densa do que uma parede ou outro objeto. Em relação à visibilidade, que é outra propriedade, o perispírito para os olhos físicos é invisível, embora aqueles que tenham uma mediunidade ostensiva consigam perceber. E é interessante porque alguns espíritos superiores têm uma capacidade ampliada de penetrar esse corpo perispiritual e de perscrutar essas características vibracionais do perispírito. Quem, além de Jesus, não tinha essa capacidade de penetrar o psiquismo das pessoas e de entender as reais intenções, de entender as imperfeições, os vícios e as virtudes. No livro Evolução em Dois Mundos, mais uma vez referenciamos André Luiz, quando vai falar do corpo espiritual no capítulo 2, ele vai dizer que o perispírito é essa formação sutil que, numa faixa vibratória, se conecta como um sistema de permuta renovado e distribui mais ou menos
a feição de partículas, a carga elétrica de cada pequena célula, comportando-se no espaço de acordo com sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Eu achei interessante esse trecho, porque ele diz que a nossa formação perispiritual vai mudando a depender do governo mental do nosso espírito, através dos nossos pensamentos e principalmente das nossas ações em prol do bem. A gente vai refinando essa tessitura que é tênue, que é energética, e vai mudando o nosso padrão vibracional. Isso é bastante alentador, porque é através dessa propriedade do perispírito que as existências expiatórias promovem a redenção. Porque através dessa prática do bem e dessas vivências mais edificantes, é assim que a gente vai mudando de vibração e vai se sintonizando mais com a espiritualidade superior. Minha gente, eu quero dar uma pausa agora, se vocês concordarem, e daqui a pouco a gente retorna. Vamos? Bom, então, retornando aos poucos, nós vimos que existem essas dimensões que se interrelacionam. Corpo físico, corpo espiritual e o espírito que nós somos. E eu pensei numa analogia para a gente pensar no que seria isso. E como eu tenho essa formação em engenharia elétrica também, eu pensei no transformador de potência. É como se nós agissem como um transformador. Não sei se todos sabem, mas para que um transformador de potência ele possa funcionar, não é necessário contato físico. Existem basicamente dois grandes enrolamentos, né, que nós chamamos de primário e de secundário, que são fios enrolados, bobinas imensas enroladas. E quando nós alimentamos uma parte chamada entrada desse equipamento, essa corrente elétrica flui por essa bobina e é gerado um fluxo magnético por consequência do fluxo dessa corrente. Esse fluxo magnético é induzido para o segundo enrolamento e esse fluxo induzido gera uma corrente elétrica induzida que faz com que o equipamento funcione e que haja essa transferência de energia. Observe como é parecido com o nosso corpo. Nós temos centros vitais, que seriam essas fontes de energia. Esses centros vitais se conectam com os nossos plexos nervosos, que são como se fossem condutores dessa energia, e cada conjunto desse plexo nervoso está relacionado com vários centros de energia vital, e isso faz com que a gente vitalize o nosso corpo e faça com que essas manifestações de energia possam inclusive beneficiar outra pessoa através do exercício do passe. Então é interessante porque o Espiritismo faz o tempo inteiro a gente pensar sempre na dimensão energética, coisas que a gente não consegue ver, mas que a gente sente os efeitos, como a eletricidade. A gente estuda eletricidade, passa 5 anos na faculdade estudando, sempre em abstrações, coisas que a gente não pode efetivamente ver, mas que a gente sente os efeitos e que tem comprovação prática, né? E aí, né, nessa obra Cristianismo e Espiritismo que dissemos no início, de Leon Denis, ele vai dizer que é justamente nesse corpo fluídico, como falamos, que é o modelo organizador biológico, é ele quem modela os órgãos onde as células se agrupam, é ele que assegura o seu mecanismo funcional. O perispírito é o agente, portanto, de todas as manifestações da vida. E é ele também quem vai nos dar essa fonte de energia para o serviço do passe. Quando Allan Kardec, na questão 257 de O Livro dos Espíritos, faz esse ensaio teórico das sensações dos espíritos, ele vai dizer que, destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. E eu achei interessante discutir bastante essa questão, porque como nós dissemos que o passe é uma terapêutica, é um instrumento bastante utilizado em mediúnicas, não raras vezes, durante mediúnicas, nós ouvimos manifestações e relatos dos espíritos que sentem dor, que sentem torpor, né, que sentem ainda essas coisas físicas. E como é que espíritos que já estão desencarnados, às vezes muitos anos desencarnados, ainda sentem essas reverberações do corpo físico, no corpo perispiritual. E aí ele vai dizer
que, liberto do corpo, a dor que o espírito sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende, precisamente porque a dor não está localizada, ela se reverbera. Quando nós estamos encarnados, o nosso corpo físico nos dá acesso a 5 sentidos, basicamente. E esses sentidos, eles estão localizados fisicamente, especificamente. Então, nós temos o olfato, através do nariz, né, desse órgão. Nós temos o paladar, pela boca, o tato, principalmente pelas mãos, e assim por diante. Mas quando o espírito está desprovido do corpo material, ele sente com o corpo inteiro. Ele vê com o corpo inteiro, ele ouve com o corpo inteiro, o corpo espiritual agora de que ele tem posse. Hoje, tem um Instagram espírita que ele divulgou uma mensagem a respeito do suicídio e descreveu o relato de um suicida. Na obra O Céu e o Inferno, nós temos diversos relatos dessa ordem, né? De espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos suicidas. E o que me chamou a atenção no relato, é um relato triste, né? Lamentando, de muito remorso. E o que me saltou os olhos, é justamente essa manifestação da dor física. O suicídio, vai dizer Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, ele tem desdobramentos bastante peculiares. Conversávamos no intervalo, Jane e eu, a respeito disso, e ela me falava que, embora a nossa ação em geral é de julgar que o suicida geralmente vai para o Vale dos Suicidas e sofre muitos tormentos, há situações muito específicas, né? A intenção, ela vai ser a responsável pela forma como o espírito vai experienciar isso. E nesse relato falava-se bastante da dor física. Num caso específico de suicídio, é lógico que existe uma manifestação e um sentimento dessa dor física de uma forma muito mais vivaz, porque como os laços perispiríticos, como nós dissemos, dessa ligação entre o corpo perispiritual e o corpo físico ainda não conseguiu se desfazer, como naturalmente se desfaria num processo de desencarnação, então essa reverberação é muito mais acerba, né? E o espírito sente muito mais esses tormentos. Mas o que Allan Kardec vai explicar é que essa dor que os espíritos relatam é muito mais uma lembrança, e então é muito mais uma dor moral do que propriamente uma dor física. E eu achei interessante porque essa é mais uma propriedade do perispírito, a sensibilidade global. Zalmino Zimmermann vai dizer assim, nessa obra Perispírito: as sedes dos sentidos não encontram no perispírito localização específica, como quando estamos encarnados, em que as percepções não se desvinculam de suas bases anatômicas e fisiológicas. Então é como dissemos, o espírito, ele sente, ouve, se percebe com o seu corpo inteiro. Então, como no espírito desencarnado, o aspecto moral é a única coisa que sobra, digamos assim, ele tem essas percepções muito mais ampliadas. Então, quando nós estamos aqui encarnados, obliterados pela carne, de certa forma, nós temos um certo benefício. Nós temos o benefício do esquecimento do passado, nós temos o benefício do nosso ego, das nossas máscaras que a gente impunha na convivência social, na convivência com as outras pessoas. Mas quando nós estamos desprovidos da carne, nós nos desnudamos, nós nos defrontamos com a realidade psíquica que nós temos. Nós não temos mais máscaras. Então a percepção da dor, nos casos de avançar tanto nesse burilamento moral, é muito mais pronunciada. E essa sensibilidade global diz exatamente isso. É interessante que nessa obra Perispírito de Zalmino Zimmermann, ele faz referência a outra obra de César Lombroso. César Lombroso conduziu bastante estudos voltados a hipnotismo e mediunidade, e ele relata, por exemplo, um médium que tinha um olfato sobre o queixo. Então, mesmo quando encarnados, a gente já pode ter mais ou menos essa noção, sentir essa propriedade da sensibilidade global. É algo muito peculiar.
E uma outra propriedade é a sensibilidade magnética, uma espécie de suscetibilidade magnética que o perispírito tem e que é o responsável por propiciar esse serviço do passe. Graças a essa propriedade do perispírito ser mais ou menos vulnerável ao magnetismo, nós somos esse conjunto eletromagnético e através dessa propriedade, essa transmissão de energia fluídica, espiritual e também magnética pode beneficiar as pessoas. Então Zalmino nessa obra vai dizer assim: o espírito, acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. São aquelas dimensões que nós dissemos antes. Tem a dimensão física do próprio fluido vital do ser encarnado. Tem a dimensão espiritual do ser encarnado que está neste corpo. E tem a dimensão mista, magnético-espiritual, da espiritualidade que nos utiliza como instrumento para também ter essa transmissão fluídica. Em A Gênese, quando Allan Kardec vai apresentar o princípio espiritual, ele vai dizer que toda causa inteligente tem uma origem inteligente. E é justamente essa causa primeira de todas as coisas, como Allan Kardec vai definir, Deus, que nos criou. E aí, Leon Denis, nesse livro Cristianismo e Espiritismo, vai dizer que através desse trabalho, que é a proposição de André Luiz, quando nós começamos a nossa conversa, nós dissemos que urge a necessidade do trabalho, que para o serviço do passe não basta a nossa boa vontade, que ela é importante, é necessária, mas não é suficiente. Então, Leon Denis vai corroborar isso. Ele vai dizer que através desses pequenos sacrifícios do dia a dia, dessas existências meritórias, desse nosso esforço de nos aprimorarmos, é que o espírito vai se irradiando, vai se dilatando gradualmente e vai ganhando essas novas percepções e propriedades. Vão se ativando as suas vibrações. O seu brilho passa então a se tornar mais vivo, ao mesmo tempo que diminui a densidade do seu invólucro material. Então, o que Leon Denis está querendo nos propor é que nós podemos nos desmaterializar, mesmo enquanto encarnados, se investirmos nesse esforço de nos espiritualizar. E à medida que nós nos espiritualizarmos cada vez mais, vamos sendo, mesmo com as nossas imperfeições, instrumentos cada vez mais suscetíveis e cada vez mais propiciadores desse auxílio magnético através do passe. Quando Allan Kardec vai no livro A Gênese falar no capítulo 15 dos Milagres do Evangelho, ele vai citar a superioridade da natureza de Jesus. E eu acho essa passagem tão importante que ele diz assim: como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais. Observe, Jesus, um espírito puro, escolhe ter conosco, escolhe vivenciar junto conosco as experiências para nos mostrar que é possível, que esse é o caminho, o testemunho de cada dia. E ele vem sem nenhum favoritismo, não vem entre os ricos e poderosos, vem com um corpo material como nós viemos, vem de um pai e de uma mãe, exatamente como nós viemos. E aí Allan Kardec vai refletir: mas como espírito puro, desligado da matéria, ele deveria viver a vida espiritual mais que a vida corpórea, da qual não tinha fraquezas. E este é justamente o convite, que nós possamos viver a cada dia mais a nossa vida espiritual do que a nossa vida corpórea. Isso não é um convite, uma apologia para que nós sejamos alienados. É necessário que nós tenhamos em conta que precisamos experienciar as coisas da terra como todo mundo. Precisamos viver na vida material como todo mundo. Porque se nós estamos aqui, Chico Xavier que dizia isso, se encarnou, tem algum problema. Não é santo nem anjo, tem alguma coisa que deu errado e que precisou voltar. Então, se tem alguma coisa que a gente precisou voltar, que a gente precisa aprender, que a gente tenha em consideração que o objetivo é esse. O objetivo é a gente evoluir.
Então a gente pode viver uma vida material de uma forma santificada, de uma forma tendo vistas a nossa vida espiritual. E, para finalizar, ele dizia assim, Allan Kardec: sua alma não devia prender-se ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. É esse esforço de espiritualização levando à desmaterialização. E quando há a passagem na Bíblia sobre Jesus e o cego de Jericó, eu trouxe essa passagem para a gente refletir. Jesus passava pelas cercanias de Jericó e havia um cego que estava próximo. E o cego já houvera sabido dos grandes milagres que Jesus proporcionava e da cura. E o cego esperava e anelava muito que voltasse a ver. E ele espera um momento propício de ter com Jesus, de em que Jesus iria passar para tocar as vestes de Jesus e tentar de alguma sorte obter esse milagre. E os discípulos, percebendo aquele movimento e percebendo que o cego iria interpelar o mestre a qualquer momento, se cercam dele tentando evitar esse contato. Jesus, percebendo tudo aquilo, pede para que eles deixem o cego se aproximar. E então Jesus se aproxima e o cego pede, faz a rogativa ao mestre: mestre, eu quero tanto voltar a ver. E Jesus olha para o cego com a sua percepção de espírito puro, tentando perquirir naquele corpo, daquele ser espiritual que habitava o corpo de um cego, qual a sua real intenção. Por que ele realmente queria voltar a ver? E aí Jesus faz a pergunta emblemática: que queres que eu faça? E eu acho essa pergunta tão interessante, porque eu acredito que o exercício da caridade, exercido por nós, deve ser um movimento análogo. Quando alguém se acerca de nós, a gente deveria sempre perguntar: que queres que eu faça? E Jesus, nessa mensagem do cego, restitui a visão, dizendo simplesmente: tua fé te curou. Veja, Jesus, um espírito puro, que teria a condição de fazer os maiores milagres, como fez, que temos notícia. Ele voltava-se à pergunta: que queres que eu faça? Tentando mostrar que a verdadeira cura, que nós somos os responsáveis pela nossa verdadeira cura, que nós somos deuses, mas que nós não fazemos ainda, não somos ainda os protagonistas, digamos assim, dessas verdadeiras curas, porque nós não nos apossamos da grande energia e da grande força que temos. E através da doutrina espírita, como nós estudamos aqui hoje, nós temos agora o conhecimento intelectual dos nossos centros vitais, dos centros vitais do irmão que nós vamos assistir através do benefício de passe. Então é necessário que nós sempre tenhamos isso em mente, que a cura é do outro, que nós somos instrumento da espiritualidade para esse benefício do passe, mas que ninguém tenha em mente que esse é um passe de mágica para a cura. É necessário o esforço de cada um. Então essa é a grande lição de Jesus. Para a cura é necessário o esforço de cada um, é necessário a vontade, é necessário empregar as nossas energias para a condução salutar, para a condução santificada, porque nós somos deuses, como o Mestre apregoou. E aí, amigos, nessa obra da Federação Espírita, ele pede que nós façamos uma condução, uma atividade prática. E a atividade prática consiste primeiro na reflexão em relação a uma parte do livro Missionários da Luz por André Luiz, nesse capítulo que nós até trouxemos aqui mais cedo, capítulo 19, que fala dos passes. André Luiz diz assim: o servidor de bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço do passe se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação moral contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Lendo isso, será que é necessário que nós alcancemos primeiro a perfeição
para depois sermos passistas? O que seria exatamente essa condição desse padrão superior de elevação moral contínua? Em outras palavras, seria possível nós conciliarmos esse serviço de sermos passistas com o fato de sermos ainda um espírito em evolução? É possível alcançar isso? Vamos continuar. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera, ele se referindo no além-túmulo, necessita ter um grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos e acindrado amor aos semelhantes. É necessário alcançar essas coisas através do nosso esforço, da nossa vontade em nos melhorarmos, do nosso trabalho. É necessário uma alta compreensão da vida, uma fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Veja, Jesus, que era um espírito puro, ele deu o mérito da cura à fé que tinha curado. Ou seja, a essa comunhão daquele que espera a cura a Deus. Jesus, que era um espírito puro, sabia que era uma dádiva de Deus a cura. Nós, que somos tão imperfeitos, no espírito do passe, não podemos nos esquecer desse mérito. E aí ele termina dizendo assim: cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Então é um caminho que necessariamente precisa ser traçado. E aí, por fim, eu pergunto: será que o serviço no passe, além de ajudar o outro, também não pode nos ajudar? Porque se nós precisamos tanto desse esforço de burilamento moral para sermos passistas efetivos, significa que a gente precisa operar a reforma íntima para poder sermos capazes. E isso também não nos causa um tratamento espiritual?